Então é o seguinte, o livro 3 de vocês, ele começa com o ser humano e o trabalho. Então, dentro do trabalho e do desenvolvimento humano, vocês vão passar pelo conceito de trabalho, trabalho na Idade Média, movimento operariado do século XVIII e XIX, divisão social do trabalho, trabalho na sociedade contemporânea, modelos de produção e setores da economia. O Leandro vai se encarregar desse capítulo 1 com vocês. Claro, é óbvio que como trabalhamos juntos, eu posso dar uma entrada em determinado assunto, ele pode vir também, buscar alguma coisa, algum conhecimento, alguma coisa. Ele pode pedir, André, você pode falar disso aqui para mim e tal, mas em primeira instância, o Leandro vai abraçar aí o capítulo 1, que é o ser humano e o trabalho. E eu vou abraçar o capítulo 2, portanto, nós começamos com o capítulo 2 hoje. E o capítulo 2, ele começa assim, ó, a questão do trabalho no Brasil. Então, nós vamos começar com o trabalho no Brasil. É por isso que eu falei que nós vamos começar com um assunto muito importante, que é com o trabalho escravo. Então, o capítulo 2, para quem não tem o livro, ele vai passar o quê? Trabalho escravo, trabalho assalariado, sindicalismo no Brasil, mercado de trabalho no Brasil, emprego no Brasil, setores da economia e depois consolidação das leis trabalhistas, a CLT. Então, gente, são assuntos extremamente importantes para nossa compreensão, é claro, de como funciona a sociedade, mas é muito importante para nós conhecermos a nossa realidade e como está o trabalho no Brasil hoje. Como é encarado o mercado de trabalho, como que ele funciona, quais são as leis e, principalmente, o que estão querendo tirar dos trabalhadores, o que estão tirando aos poucos, quais os direitos que foram conquistados ao longo aí do século XX e que estão sendo retirados do trabalhador nesse início do século XXI. Então, vai ser muito legal. Eu acho que é um conteúdo muito importante, não só pela questão do escravismo, que eu adoro esse conteúdo, eu adoro esse início. Eu acho que molda, acho que entender, conhecer, estudar o escravismo no Brasil, no mundo e no Brasil, ele ajuda a moldar que tipo de ser humano você quer ser, que tipo de ser humano você é. Vou dar uma paradinha aqui e já continuo no conteúdo, porque a Neucina mandou para mim aqui o caminho que vocês vão percorrer para acessar o livro 3. Então, vocês vão entrar lá naquele portal antigo, o SES Educação. Todo mundo tem acesso ao SES Educação, né? Tranquilo, meninos? Tranquilo. Todo mundo acessa o SES Educação, né? Já tem a manha. Aquele antigo que vocês pegavam as ementas no semestre passado. Então, vocês vão acessar lá o SES Educação, aí sistema estruturado, material didático, novo ensino médio, e lá vocês vão ter primeira série caderno 3, beleza? Beleza. Meninos, vai ser divulgado um canal de cada professor. Cada professor de vocês tem um canal no YouTube. Vai ser divulgado para vocês lá na nova plataforma SES Senai Educacional. Então, o endereço desses canais. Vocês vão ter acesso a todas as aulas de vocês lá nesses canais, tá? Essa aula, nesse momento, está sendo gravada. E aí eu vou subir ela para o canal, o meu canal no YouTube, e vocês vão ter acesso a essa aula. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem voltar na aula, aqueles que não assistiram a aula em tempo real, vão ter essa aula lá nesse canal no YouTube, beleza? Então, isso vai estar sempre na nova plataforma de vocês, vai estar sempre ali o endereço
desses canais de cada professor, tá? Não vai ser no canal do SESI, vai ser no canal de cada professor. Em particular, eu vou criar um canal só para subir essas aulas que são ministradas no SESI, tá? Então, quem conhece o meu canal, não vai ser naquele canal que vocês conhecem. Hoje à tarde eu vou criar um outro só para subir essas aulas relacionadas ao SESI, beleza? Então, vocês passem isso para frente aí, vão falando com seus colegas. Aqueles que não assistirem às aulas em tempo real, eles vão poder assistir essas aulas que vão estar, então, locadas lá no canal dos professores, que vai ser divulgado naquela nova plataforma, naquele site, no novo site que vocês estão usando, aquele site que vocês tiveram que fazer a última atividade, que vocês estão observando agora e pegando informações e tal. Deve chegar o endereço desses canais também para vocês no aplicativo. Aquele aplicativo que vocês têm, que vocês recebem as informações. Acredito que por ali também vocês vão ter os endereços desses canais. E o fato é que depois que você acessar esse canal uma vez, você já salva ele, né? E daí, eu perdi a aula do André. Você já sabe onde você vai procurar essa aula. Se ela não estiver lá, ela está chegando. Beleza? Meninos, eu queria ouvir um oi de cada um de vocês, para ter certeza que vocês estão aí, que vocês não entraram, desligaram a câmera e foram dormir. Fala um oi pro Fala, time. fiote. Oi. Oi, Oi, bom dia. Oi. Bom dia. Muito bem, meninos. Eu vou começar com o nosso conteúdo, então, de fato. E eu gostaria que sempre que vocês quiserem dar um adentro, que sempre que vocês quiserem falar, se surgir uma discussão, eu quero que isso ocorra. Então, você levanta a mãozinha, liga seu vídeo, me mostre alguma ação aí para eu parar e a gente discutir o que você pensou, o que você quer, enfim, o que você quer falar e tal, beleza? Bom, o trabalho no Brasil, ele não começa de fato com o escravismo, e muito menos com a escravidão do negro. Nós sabemos que o Brasil, em seu início de período colonial, ele acaba sendo dividido em duas partes. Nós temos um período conhecido como período pré-colonial, que é um período de 30 anos, onde não há colonização de fato nessas terras. Quando eu falo colonização, eu estou falando de quê? A galera tem que tocar aqui e começar a construir coisa. Exatamente. Quando eu falo de colonização, eu estou falando de viver, de morar. Eu estou falando de explorar? Bom, pode ser exploração. Antigamente, havia uma indicação das colônias, né? O que era colônia de exploração e o que era colônia de... Colonização, moração, sei lá. Moração é ótimo, né? Essa aí Povoamento. foi foda. Povoamento. Inventei umas palavras aqui. Mas é por aí. É povoamento ou moração. Meninos, então, antigamente a gente fazia essa divisão. Hoje não fazemos mais, tá? Essa divisão de colônia de povoamento e colônia de exploração, ela não existe mais. Até porque todas as colônias foram povoadas para serem exploradas. Ou, por serem povoadas, acabaram sendo o quê? Exploradas. Então não há mais essa divisão clássica. Isso talvez vocês tenham visto aí no seu Fundamental 1, no terceiro ano, quinto ano. Talvez vocês tenham visto essa divisão clássica de exploração e povoamento. Mas isso não cabe mais, não é assim. Não funciona, não é assim tão robotizado, o mecanismo não funciona assim. É humano. E o humano, ele flui. Então, não tinha como. Imaginem, o Brasil é colônia de exploração. E como que você explora o Brasil sem morar lá? Como que você sai lá de Portugal e vem explorar o Brasil sem morar no Brasil? Sem povoar o Brasil? Sem colonizar o Brasil? Não tem jeito. Então, colônia de povoamento e de exploração. Umas mais exploradas, outras mais povoadas. Bom, meninos, seguinte,
Então, nós tivemos um período de 30 anos no Brasil, a partir de 1500, chamado de período pré-colonial. O que é o período pré-colonial? Antes da colonização. Então, seria um momento em que o Brasil oficialmente não foi colonizado. O que seria a colonização oficial? Menor ideia. E aí, meninos? Ana Júlia, o que seria a colônia oficial? Não lembro. Olha O só. Brasil se tornar independente? Não, colonização oficial. Quem coloniza o Brasil? Quem é o nosso colono ou colonizador? Assim que a coroa veio pra cá? Ah, muito bem. Não é a coroa veio para cá, mas é assim que a coroa assumisse a colonização do Brasil. E que não aconteceu nos 30 primeiros anos. O que aconteceu? Depois que eles chegaram aqui, o que eles viram? O que os portugueses viram? O que a esquadra cabralina, composta de 3 caravelas e algumas naus, 20 naus e 3 caravelas. O que a esquadra cabralina viu quando ela chega no Brasil? O que eles viram dele? E praia e madeira. Viram praia, viram índio. Como esses índios estavam? Tudo peladão. Tudo peladão. Tudo peladão. Eles vestiam seda? Não, acho Não. que só uma folha no máximo. Eles se ornamentavam com ouro e prata? Não. Começaram a entender por que Portugal tratou o Brasil com descaso no primeiro momento? Tava considerando a gente burro. Ele não viu nada que fosse interessante. Ele viu o índio que nem roupa tinha. Ele não viu ouro, ele não viu prata, ele só viu floresta, ele não viu grandes construções, ele não viu nada. Quer dizer, o que é isso aqui? O que tem aqui para mim? Nada. Diferente, por exemplo, dos espanhóis, quando chegam na América Central. Vocês sabem que quando os espanhóis chegaram na América Central, eles viram civilizações. Eles se encontraram com cidades. Eles viram estátuas em homenagem a deuses politeístas de 12 metros de altura, feitas em metais preciosos, feitas de ouro, cravejadas com pedras preciosas. Eles viram homens e mulheres usando ornamentos de ouro, prata, pedras preciosas. Então, quer dizer, eles viram que a riqueza estava naquela terra. Se aquele povo estava usando um colar de ouro, é porque tinha ouro no seu solo. Então, há ali, de cara, um interesse dos espanhóis em colonizar a América Central. Não ocorre isso no Brasil. Quando Portugal chega, quando os portugueses chegaram pela primeira vez, 22 de abril de 1500 é a nossa data oficial. Ah, professor, mas eu li, não sei o que, não sei aonde, que os chineses vieram no Brasil 50 anos antes de Cabral. Beleza. E isso, possivelmente, futuramente, pode vir a ser um fato histórico. Mas, por enquanto, não é. Então, o que nós temos de fato oficial para o descobrimento do Brasil ainda é a data de 22 de abril de 1500 e o descobrimento ainda foi feito por Cabral. Bom, e o que eles viram? Nada. Eles não viram nada de interessante. Eles viram floresta. Coincidência ou não, havia um português que trabalhava com exploração de madeira na África. Esse cara se chamava Fernão de Noronha. Fernão de Noronha ou Fernando de Noronha são conflitos da língua portuguesa. Tá? Então, de repente, você vai pegar uma literatura, você vai pegar um material didático, uma literatura, e você vai encontrar lá o Fernão de Noronha.
Em outros livros você vai encontrar o Fernando de Noronha. É o mesmo cara. São só conflitos da língua. Então, o Fernando de Noronha, eu chamo de Fernando. O Fernando de Noronha, ele trabalhava com exploração de madeira lá na África. E olha só, ele descobriu, então, por conversas, que Cabral teria chegado numa terra, e essa terra tinha árvores aí, abundância e tal. E ele resolveu vir aqui. E ele descobriu aqui uma madeira vermelha como brasa. Lembra do nome dessa árvore, gente? Pau-Brasil. Ótimo. Então, a primeira exploração do Brasil foi o pau-brasil. Esse foi o primeiro produto explorado. O Fernando de Noronha, ele fez um acordo com a coroa portuguesa e arrendou terras do Nordeste brasileiro, mais especificamente do Pernambuco. Ele arrendou, que ainda não se chamava Pernambuco, não tinha nome nenhum, ele arrendou terras do Pernambuco e começou a fazer, então, exploração de madeira ali. Para a exploração de madeira, não foi utilizada a mão de obra escrava, tá? Não foi utilizada a mão de obra escrava, não do negro, não a mão de obra do escravo negro, mas foi utilizado o escambo com os nativos indígenas. Com os nativos indígenas. O que acontece? O Fernando de Noronha, ele faz um acordo muito benéfico para ele. Então, ele deixa a exploração de madeira lá da África e começa a fazer essa exploração de madeira no Brasil. A sua mão de obra, essencialmente, é uma mão de obra de portugueses, trabalhadores que vêm nessa empresa. Então, é uma empresa, gente. Imaginem assim, a construtora, ela chega num lugar onde não tem habitação, onde não tem pessoas vivendo, para construir ali uma cidade. Goiânia foi construída assim. Não existia nada aqui. E aí o Pedro Ludovico Teixeira resolveu construir essa cidade, por N motivos. Nós não vamos entrar nos detalhes agora, mas podemos falar disso em outro encontro. Não cabe nesse momento. Mas ele resolveu construir essa cidade aqui. Ele teve que trazer toda a mão de obra, porque essa mão de obra não existia. Então, da mesma forma, o Fernando de Noronha, ele traz a expressão massiva de mão de obra, ele traz de Portugal. Agora ele encontra aqui um índio que quer fazer troca. Então ele troca, muitas vezes, a sua mão de obra por outras coisas. E isso é escambo. Não é caracterizado como mão de obra escrava. É uma troca. Eu estou te dando isso e você trabalha para mim. Gente, só falando um pouco desse índio, e que esse índio também foi mão de obra, em vários aspectos, inclusive escrava no Brasil. E esse índio, então, ele foi mão de obra, então cabe muito dentro do nosso conteúdo. E falando um pouco desse índio, o nosso índio, ele era um índio que ele não conhecia. Quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então ele é um índio que ele não conhecia praticamente nenhum. Pode falar. Estou ouvindo. Não? Ele é um índio que ele não conhecia praticamente nada que vem da Europa. Então, alguns, não sei nem como que eu vou chamar isso, talvez de humoristas. Alguns humoristas, eles tratam o índio como se ele fosse uma criatura idiotizada. E, na verdade, não é assim. Vocês imaginem que ele não conhecia nada do que ele viu. Ele ficou impressionado, tá? Ele não era nenhum tipo de animal irracional. Pelo contrário, o nosso índio, ele vivia da melhor forma. Tem alguém aqui que já leu sobre o paraíso lá da Bíblia? Alguém aqui conhece alguma coisa sobre o paraíso bíblico? Eu não sei nada de Bíblia. Nada de Bíblia. Meninos, o paraíso era aqui. Aqui era o paraíso. Aqui o homem não precisava trabalhar todos os dias para garantir o seu pão. Aqui tudo era em abundância. A comida era em abundância. Aqui a natureza preservada garantia o próprio trópico. Então, por ser um país tropical, ele garantia
um clima favorável à vida. Então, se o cara queria plantar, se ele queria... Estava tudo aqui. Ele não precisava fazer nada, era só imaginar. O índio, ele pescava todos os dias, porque ele não fazia acúmulo. Ele não tinha por que guardar, o peixe estava lá, em abundância. Então, isso aqui era um paraíso, e ele vivia nesse paraíso. E aí chega o europeu, trazendo um monte de coisa que esse cara nunca viu e nunca se interessou. Mas ele acha ele fica impressionado. Tem gente que banaliza, porque o índio trocou a terra brasileira por um espelho. Gente, imagina se você nunca tivesse visto a sua face, e aí um dia alguém te apresenta um espelho, e você se vê. Porque a única imagem que eles viam deles era a imagem turva, em rios, lagoas e tal. Eles nunca tinham visto uma imagem perfeita da sua face ou do seu corpo. Então, assim, eles ficam realmente impressionados e eles vão dar o que eles têm, que é não oferecer resistência à exploração. Tem muita gente que fala assim, o índio trocou o Brasil em troca de espelho, peruca e pó de arroz e maquiagem. Bom, na verdade, ele deu o que ele tinha, né? Ele falou, não, pode fazer o que você quiser. Porque ele também não se considerava proprietário. Ele não tinha posse. O índio não tinha isso. Isso aqui é meu, até onde tem aquela árvore ali é minha. Ele tinha a região onde ele habitava e pronto. Mas ele nunca fez um registro. Ele não tinha essa talvez, malícia ou ganância. Ele isso não era do índio. Quando a gente fala do índio, a gente tem que imaginar desse índio, é claro, estamos falando do índio do período do descobrimento do Brasil, gente. E quando a gente fala desse índio lá do período do descobrimento do Brasil, a gente tem que imaginar uma criança totalmente sem malícia e sem conhecimento das coisas mundanas. Esse é o índio. Bom, continuando no nosso assunto, o que acontece, então, que Fernando de Noronha, ele vem para fazer a exploração de madeira, ele vem para fazer a exploração de pau-brasil, e ele faz alguns acordos com alguns indígenas que vão ajudar ele na exploração. Os índios, só para vocês terem uma ideia, tem alguns relatos que os índios ficavam vendo aquela empresa, então, cortando madeira e carregando os navios com madeira, e ele ficava pensando, gente, como que esse cara construiu esse barco de madeira, sendo que lá na terra dele não tem madeira? Ele precisa vir aqui buscar madeira. Então, eles tinham assim, eles pensavam que na Europa não tinha árvore. Mas, pô, por que esse cara veio aqui buscar árvore? Será que não tem árvore lá na terra dele? Eles não imaginavam, eles não tinham noção do porquê que esse europeu tinha que vir buscar essa árvore no Brasil. Meninos, seguinte, se cairmos, vocês loguem no mesmo endereço, ok? Com a mesma senha. Se cairmos, vocês loguem no mesmo endereço com a mesma senha. Tá ok? Ok. Bom, então é o seguinte, esse índio, ele é muito inocente e ele acaba trocando sua mão de obra. Mas então, para esse trabalho com Fernando de Noronha, não é caracterizado o escravismo. Então é o quê? É escambo, é uma troca. O escambo foi muito aplicado ao indígena nesse primeiro momento. Quando, de fato, então, nós tivemos a chegada do escravo vindo da África, do escravo africano. Bom, a partir de 1530, nós tivemos o início do período colonial. Então, de 1500 a 1530, nós temos um período chamado de período pré-colonial, e de 1530 para frente, nós temos até 1822, nós temos um período chamado de período colonial. Período colonial. O que mudou? Por que começamos aí a colonizar? Por que os europeus começaram a vir para morar no Brasil
a partir de 1530. Alguém tem uma ideia do que possa ter mudado? Stephanie. O ouro? O ouro. O ouro. O ouro mudou tudo. Sabe o que aconteceu? A coroa portuguesa, ela identificou que a coroa espanhola vinha promovendo as descidas. O que são as descidas? Os espanhóis, eles vinham descendo os rios, e na região amazônica, eles dão a notícia de ouro, a notícia segura de ouro. Então, o que a coroa portuguesa pensou? Opa, peraí, se tem ouro na América Espanhola, tem ouro no meu Brasil também. Então, eu vou buscar esse ouro lá. Há uma complexidade em começar a busca por esse ouro. Qual seria a maior complexidade? Imagine que você vai agora, por uma notícia segura, começar a buscar ouro lá na chácara do seu tio, da sua avó, do seu avô. O que você precisa para começar? Material e mão de obra. Mão de obra. Mão de obra, ferramentas, né? Hoje nós temos ferramentas tecnológicas, como detector de metal e tudo, mas naquela época eles não tinham, mas precisariam aí de ferramentas, mão de obra, precisariam de armamento. Pensa, eles vão entrar, então eles vão começar a adentrar lugares totalmente desconhecidos, de muito perigo, comprovado durante aqueles 30 anos de exploração do pau-brasil. Então aqui no Brasil tinha onça, tinha anaconda, tinha índio canibal. Ah, tinha índio canibal no Brasil, professor? Sim, tinha índio canibal no Brasil. Uma das tribos conhecidas como canibais no Brasil eram os Guaiatacas, lá do Pernambuco. Então, nós tínhamos índio canibal, tinha anaconda, cobra gigante, tinha onça. Quer dizer, tinha muito perigo nesse interior brasileiro. Então, ia precisar de gente, de homem, soldado, armamento. Ia precisar de quê? Investimento. Ia precisar muita grana. E a coroa portuguesa não tinha essa grana. A coroa portuguesa, vocês devem ter acompanhado o início da construção da União Europeia e também do lançamento de uma moeda que funciona hoje em toda a Europa, menos na Inglaterra, que é o euro. Quer dizer, ele até funciona na Inglaterra, mas a Inglaterra ela trabalha ainda com a sua moeda, que é a libra esterlina. Mas se você chegar lá com o euro, eles aceitam. Mas, então, vocês devem ter acompanhado a estruturação disso, e Portugal quase ficou de fora. Por quê, professor? Porque Portugal tem uma historicidade complexa de dívida, tem uma historicidade complexa de ser um mal pagador, de viver com empréstimos e financiamentos. Portugal foi um dos piores países da Europa em sua estruturação monetária e econômica. Então, nessa época, Portugal ganhava muito dinheiro, mas a coroa também gastava muito dinheiro. Ela devia muito e ela não tinha o capital necessário para fazer uma exploração ampla no Brasil. E o que eles decidiram, então, o que o Dom João III, naquele momento rei de Portugal, o que ele decide é encontrar algo no Brasil que rendesse lucro para que ele pudesse reinvestir esse lucro na exploração mineral, na busca pelo ouro. Pau-Brasil não pode, porque pau-Brasil é de quem? Uhum. Fernando de Noronha. Pau-Brasil é do Fernando de Noronha. Então não pode, tem que ser outra coisa. E é por isso que ele, então, nomeia uma expedição especial para vir no Brasil buscar algo. É a expedição de Martim Afonso de Souza. O Martim Afonso de Souza veio no Brasil, então, buscar algo. Alguém tem ideia do que ele encontrou?
Cana? Cana? A cana é brasileira? Cana-de-açúcar é um produto nativo do Brasil? Não! Cana-de-açúcar é um produto nativo da África. E o que o Martim Afonso de Souza encontrou aqui, então? Café? Terra. Terra boa. Terra propícia para o cultivo de cana-de-açúcar. Ashley, café também é um produto africano, tá? E só vai chegar no Brasil em 1850. Nós vamos ver isso lá na frentona. Então, meninos, olha só. O que ele achou foi terra boa, terra propícia para o cultivo de cana-de-açúcar. E cana-de-açúcar era legal naquela época? Era legal naquela época? Era super legal. Vocês vão ver que a cana-de-açúcar ela começa a receber o processo do refino, da produção e do refino, por mão dos holandeses, lá na África. É um produto africano. E a cana-de-açúcar, gente, ela chegou a ter o açúcar refinado, ele chegou a ter peso de ouro lá na Europa. Tá? Então era 1 quilo de ouro em troca de 1 quilo de açúcar. Imagine que o açúcar ele se tornou na Europa durante um tempo sinônimo de status. Alguém já ouviu falar no dote que o pai paga quando casa a sua filha? Sim. Já ouviram falar disso, gente? Antigamente era normal o dote. Quando eu casasse a minha filha, eu pagava um dote para o marido dela. Então, para o esposo dela. Eu dava um dote dela, um dinheiro que eu guardei, alguma coisa. E naquele período, açúcar virou até dote. Então, você casa com a minha filha que eu vou te dar 5 quilos de ouro, ou 5 quilos de açúcar. E o cara ia lá e casava. Hoje o cara quer mostrar poder econômico, e, sei lá, ele compra uma Dodge Ram 250, não sei o quê. Naquela época ele comprava um pó de açúcar, né? De repente ele estava andando na rua, viu uma gatinha, falei: "Ei, gatinha, vamos lá em casa comer açúcar". Então, assim, era status. Açúcar tinha peso de ouro. Então, seria muito rentável a produção de cana-de-açúcar no Brasil. E aí o Martim Afonso de Souza encontra na Vila de São Vicente, São Paulo, encontra ali terras propícias para o cultivo de cana-de-açúcar. E aí a coroa portuguesa faz um acordo com a Holanda, que vem produzir a cana-de-açúcar no Brasil, na Vila de São Vicente, onde foi implantado o primeiro engenho de cana, chamado Engenho do Governador, ou Engenho de São Jorge dos Erasmos. Meninos, mais uma vez, nós vamos cair. Nós vamos cair e aí vocês vão linkar novamente no mesmo endereço, com a mesma senha. Ok? Bom, continuando. Então, a cana-de-açúcar é um produto extremamente rentável. A Holanda topou. Então, a coroa portuguesa entra com as terras que serão arrendadas pela Holanda. A Holanda, então, vai pagar um aluguel nas terras, que sai mais barato para ela do que na África. Então, ela vai arrendar as terras, ela vai pagar aluguel nessas terras para produzir cana-de-açúcar. E a coroa portuguesa, com esse dinheiro do aluguel, do arrendamento das terras, vai fazer o quê? Expedições em busca do ouro. Quando a gente fala de cana-de-açúcar, quando a gente fala de engenho, a gente fala de mão de obra o quê? Escrava. Vinda da África. Por que o africano? Bom, porque o africano a gente tem algumas respostas. Não é uma resposta só. Uma delas, ao chegar na África, no continente africano, os europeus eles se encontram com as religiões de matrizes africanas. E isso é um dos fatos que leva o africano a ser escravizado pelo europeu. Vou explicar para vocês. Acho que vocês vão conseguir entender bem isso. Se você está com dor de cabeça e procura um padre ou um pastor
procura um sacerdote do cristianismo e fala para ele, padre, eu tô com dor de cabeça. Pastor, eu tô com dor de cabeça. O que ele pode fazer por você? Orar. Só. O que ele pode fazer é falar, filho, eu vou rezar e você reza. Se for uma questão espiritual, vai dar certo.